Nós falamos do amor que é o amor que vem de Deus. Não o amor de Deus por você, mas o amor de Deus em você, que é diferente. O amor de Deus por nós, esse não muda, esse é imutável, esse nunca vai deixar de existir. Todas as vezes que você errar e você voltar a Ele, Ele vai estar de braços abertos, te esperando. Agora, o amor dEle, dentro de nós, esse é uma questão de escolha nossa, de permitir ou não que esse amor faça parte da nossa vida. Então, semana passada, em síntese, eu falei principalmente essa situação, de nós termos esse amor, que é o amor ágape, nas nossas vidas. E que o amor ágape, ele age como o que equilibra, o que deixa as coisas reais, o que mostra que nós estamos tratando com seres humanos. Pois os outros amores que são gerados no homem, esses te fazem um ser humano mortal. Esse te faz um ser humano que, sem o amor ágape na tua vida, você se transforma num ser humano que só leva a morte. Pois é um amor egoísta, pois é um amor que só pensa em você e em mim. É o amor eros, que é o amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem na parte sexual, onde o homem só vê a mulher como um objeto, e a mulher só vê o homem como uma forma de se satisfazer. E quando não tem junto esse amor ágape, acontece tudo isso. Então nós falamos bastante sobre isso. O amor fileu, o storge, o amor fileu é do irmão, do amigo. O storge é familiar, aquele que é gerado nas relações consanguíneas. E o amor ágape. Esses outros 3 amores são gerados no homem. O último não. Esse é gerado no Senhor. E quando nós damos brecha e nós decidimos, esse amor gerado no Senhor, ele começa a existir na nossa vida. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, moço, o problema é que muitas vezes, quando nós não temos esse amor, nós nos tornamos em pessoas deploráveis. Pessoas que levam a morte por onde passam. Então nós não conseguimos produzir e unir nada sem esse amor nas nossas vidas. Nós vamos caminhar e cada vez que caminhamos, nós vemos desgraça no nosso caminho. Por quê? Mas você ama tanto o seu esposo, você ama tanto o seu trabalho, você ama tanto, resumindo, você ama tanto você mesmo, que você só consegue pensar e agir por você mesmo. E quando nós amamos somente a nós, não há limites para nós saciarmos o desejo que existe em nós. E se for preciso matar para realizar algo em nós, nós fazemos. E cada dia mais, o homem tem se tornado menos humano. E se tornado mortal nas suas relações. Então nós falamos, em síntese, semana passada foi isso. Nós finalizamos falando o seguinte, que o amor de Deus, quando Jesus vem à terra, o presente maior que ele, se ele pudesse pedir, eu acredito que seria assim, ele olhou para nós e falou assim, eu estou lhe dando um corpo, eu quero ver um pouquinho de mim em vocês. Eu quero me ver em vocês. E aí, ele cria o homem, ele ensina o homem ali no jardim, ele tem um GV do homem ali, né? Todos os dias, o GV de Jesus com o homem era todas as tardes. Ele vinha e ensinava, vinha e ensinava, vinha e ensinava. E ele procurou ensinar como deveria ser. E o que acontece? O homem peca, o homem erra. E lá na frente, ele manda seu filho, em um gesto maior ainda de amor. E a humanidade já estava totalmente desconfigurada. O ser humano que ele criou não tinha nada a ver com aquele que se encontrava ali, quando Jesus voltou. E o que acontece? Acontece que Jesus volta, ele vem à terra, ele morre por mim e por você, e ele dá um ensinamento maior. Como você deve ser humano.
ele nos ensina novamente como nós deveríamos amar. E o maior exemplo de amor ágape no mundo é Jesus aqui. E Paulo vai e escreve em uma das suas cartas, ele fala, olha, sejam os meus imitadores assim como eu sou de... Só que nós estamos vivendo em uma época onde o cristão, o religioso é o primeiro que aponta e fala que tem que morrer, que tem que fazer isso, tem que passar por aquilo. É o que tem na boca um discurso de que bandido bom é bandido morto. Que cristão que tem essa fala, irmão? Pelo amor de Deus, Jesus falou isso. Ele estava do lado de dois assassinos ali, e ele estava sendo morto como um assassino, e mesmo assim, ele olha e fala assim, olha, ainda hoje estarás comigo. Você acha que aquele homem estava ali bonzinho? Será que ele fez poucas coisas para estar ali? O desafio nosso é ser como Jesus, é olhar para o bandido e amá-lo, é olhar para o que nos desgraçou e ter a esperança de que o amor ágape vai entrar na vida dele, ele vai ser transformado. É olhar para o que te traiu e que te trouxe tantas dores e amar ao ponto de falar assim, o amor de Deus que está na minha vida não vai me transformar, mas sim, vai chegar até essa vida e vai transformar ele. É nunca perder a esperança no ser humano, pois atrás de um bandido, o irmão Alisson está ali sempre. Ele sabe muito melhor que qualquer um de nós, pelo ofício dele, de estar entrando na papuda direto, se deparando com tantas mães chorando, com tantos filhos ali, que fizeram tantas coisas terríveis, e que muitos olham como bichos, e se depara com essa realidade. Ser humano como Jesus foi, até essa visão, de não deixar que nenhum problema e nenhuma desgraça na nossa vida tire de nós o amor ágape, e que, resumindo, tire de nós o ser humano que nós somos, ao ponto de olharmos para o nosso irmão e também acreditarmos que ele pode mudar. Então Jesus vem, ele fala assim, olha, o presente que eu deixo para vocês aqui, é que eu quero ver em vocês um pouquinho de mim. Eu quero ver em cada ser humano o qual eu preguei e falei a minha palavra, um pouquinho de Deus. Um pouquinho de Deus, como Ele foi. E se nós conseguíssemos, irmãos, olhar isso e ver isso, nós deixaríamos realmente o Espírito Santo de Deus levar o amor dele através da minha e da sua vida. O instrumento de Deus é você. A sua família precisa de você transformado. A sua família precisa de você mudado. A sua família precisa de você cheio do amor ágape, ao ponto de suportar toda e qualquer dificuldade para conseguir vencer em nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que muitos de nós passamos por muitas desgraças. Muitas desgraças. E essas desgraças, essas situações difíceis nas nossas vidas, elas sempre vêm tentando destruir-nos. E que você tem uma escolha sempre, qual? É perdoar, é amar, ou alimentar a sua vida de morte e morrer. Hoje em dia, irmãos, nós precisamos entender isso. Jesus, ele vem, ele transforma tudo que era em amor mortal, e onde ele tocava, ele trazia realmente um amor verdadeiro, um amor natural. O amor natural do ser humano tem o amor ágape. O amor natural do ser humano tem o sopro de vida de Deus em nossas vidas. Então, você vê que hoje em dia, como eu falei semana passada, nós estamos em uma situação tão difícil, onde você vê tantos maridos matando as mulheres,
Toda hora você vê um marido matando a mulher, um marido matando a mulher, o marido está matando a mulher, o marido batendo na mulher, o marido fazendo isso com a mulher, o marido não sei o quê. Quando, né? Você vê, irmão, que nós precisamos ler essas situações. Nós precisamos olhar para isso com uma coisa, de uma forma muito lógica. Fazer uma ligação com a palavra do Senhor e com o Evangelho de Cristo. E realmente colocarmos as nossas vidas de uma maneira a entender, interpretar essa situação que estamos vivendo e nos movimentar para mudá-la. Pastor, o mundo jaz no maligno, sim, mas aqueles que tiverem contato comigo e contigo, eles precisam receber um pouquinho do amor ágape em suas vidas e essa realidade ser mudada. Se existe algum marido, alguma esposa que convive contigo e que tem situações nesse extremo, você precisa fazer com que o amor de Deus chegue a essa vida, amém? Se isso acontece na sua família, você precisa mudar isso, amém? Pois você é o instrumento de Deus, o instrumento que Deus escolheu, principalmente você está aqui. Se você está aqui, Deus te trouxe aqui. Eu acredito que você está aqui porque Deus tem algo para te falar nesta noite, que você precisa fazer para poder mudar essa situação que hoje você enxerga, que hoje você se depara com ela. Então, irmãos, vamos ver para o texto que foi lido. E por se multiplicar a iniquidade, essa iniquidade que nós estamos falando, o amor se esfriará de quase todos. Quando não se tem um amor ágape, naturalmente a iniquidade vai ser multiplicada. E são poucos que conseguem viver fora dessa situação, dessa vala comum que é a iniquidade crescendo em corações, principalmente pelo egoísmo. Só que no final ele fala de o amor se esfriar, né? Esfriar, irmão, é quando a gente vai para o original dessa palavra, é psiketai, no grego, que quer dizer soprar. Então ele está falando o seguinte, o texto ele diz que como se fosse um vento, está soprando, tentando apagar esse amor ágape que existe em nós. E esse amor, ele é um amor muito forte. Quando a pessoa recebe Jesus, você já viu aquele novo convertido? Que ele se converte, ele sente o amor de Deus pela primeira vez. Ele sente Deus falando com ele. E quando ele vai dormir, ele não consegue dormir de tão feliz. Ele acorda feliz, ele anda cantando, cheio de problema. Não tem dinheiro nenhum na conta, cheio de conta para pagar, um monte de gente cobrando. E o pessoal, aqui, porque você está alegre? É porque eu tenho um Cristo, é porque eu tenho Jesus. Eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Você já sentiu isso na sua vida, amém? É bom demais, né? Sabe o que é isso? É o amor ágape. Quando você sente isso, é você estar numa posição, em um local, você está valorizando tanto a sua salvação. A alegria da salvação na sua vida é tão grande, que ela é maior que tudo. Então não importa se você está doente, não importa se o filho está passando dificuldade, não importa se não tem dinheiro na conta, o que importa é que você está com a sua mão pegado na orla de Jesus e falando assim: Pai, como é bom estar contigo. Se tu não me tirar daqui, eu sei que eu vou para o céu se eu morrer. Se essa doença me levar, eu sei que não vai acontecer nada comigo, que eu vou para a glória, amém? É muito bom. Sabe o que é isso? É o amor ágape na sua vida. Então, esse texto está dizendo o seguinte: quando vem esse esfriar, no original, está falando soprar. E se está falando soprar, para tirar esse amor que existe na sua vida. A iniquidade aumenta quando não existe amor ágape. Amor ágape seria o que então? A vela que não pode se apagar. O amor ágape é a vela que existe na sua vida, que quando se apaga tudo se perde. E o texto está nos dizendo, quando você vai para o original, que existe ventos contrários contra esse amor que existe na sua vida e na minha vida. E esses ventos, eles são constantes, tentando apagar em você isso. Então existe um sopro contínuo. Sabe por quê? Porque esse amor não é fraco. Não é qualquer ventinho que tira esse amor da sua vida. Não é qualquer situaçãozinha que joga esse amor por terra.
Não é qualquer situaçãozinha que apaga esse amor da tua vida. Existem ventos. Aí você, quando você vai para a raiz, essa palavra não é só como uma palavra, como é tão tremenda. A palavra do Senhor é maravilhosa. Olha só o que diz. Quando você vai para a raiz dessa palavra esfriará aqui, que o original dela é psiquetai, no grego, e ela tem uma raiz que é psique. E o que é psique? Psique é o quê? Mente. Então vamos lá, voltando para a vela. Se eu tenho um vento contrário tentando esfriar e apagar de mim o amor que existe no Senhor, que é o amor ágape, só que a palavra está dizendo que esse vento contrário, ele vem e tenta apagar esse amor que está na nossa mente. É uma luta contra a tua mente. São coisas contrárias contra o teu entendimento, contra aquilo que você recebeu do Senhor, aquilo que você entende, e tentando acabar com esse amor. Então, irmãos, veja só, esse sopro é na nossa mente. Então, se o sopro contrário é contra a minha mente, contra a tua mente, tentando apagar o amor de Deus, veja o que diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de... Veja só, existe. Vamos voltar para nós não perdermos o entendimento. Existe um amor que nós, na quinta-feira passada, se você não viu, veja, entre lá no nosso canal. De tão importante que é esse amor, que sem ele você vai morrer. E hoje nós estamos entendendo que esse amor, ele é combatido continuamente por um vento, que vem tentar apagar ele da tua vida. E a palavra está nos dizendo que esse vento é no nosso entendimento. O entendimento de Deus em nós. A iniquidade que esse versículo está falando é esse sopro, que é o tempo inteiro na sua mente. É a desconstrução nos pensamentos e no entendimento. É o tempo inteiro alguém falando, isso não tem problema. É o tempo inteiro alguém tentando te dar um ensinamento contrário. É o tempo inteiro muitas pessoas falando, hoje você não precisa ir mais para a igreja. Certa pessoa veio e saiu da igreja, irmãos, e começou a visitar alguns irmãos. E começou a ensinar nessas visitas que frequentar a igreja não seria mais necessário. Com certeza, para ir para o céu, você não é dependente de igreja. Intermediador entre Deus e os homens é quem? Cristo. Tem muitos lugares que não existe igreja, então realmente, ali as pessoas vão crer, vão ser salvas. Agora eu te falo, quanto você tem aprendido na igreja? Pouco ou muito? Como tem sido importante você ter aprendido? Te ajuda ou te atrapalha? Aí vem, muitos falam, olha, você não precisa mais congregar, você não precisa... E outra coisa, aqui é corpo. Corpo. É difícil conviver em corpo, pois somos diferentes. E Deus nos prova o tempo inteiro. E ainda mais se nós não estamos aqui ganhando nada. O interesse aqui de ninguém é ganhar, pelo menos nós estamos ensinando isso. É sim fazer a nossa vida uma bênção para o próximo. E para isso nós precisamos nos curar. É lógico. Ninguém que não esteja bom vai ensinar, vai ajudar o doente. Como? Se dois doentes se juntarem para se ajudar, os dois morrem juntos. Tem que ter um bom, pelo menos, não tem? Imagine dois doidos querendo chegar em casa. Um chegou, e aí, tu é doido? Eu sou doido, mais doido que tu. Não, eu sou mais doido. Onde tu vai? Não fazer isso. Não, um vai inventar uma coisa para outra. Eu não vou te levar, vou cuidar de tu. Imagina, quem vai confiar? É a mesma coisa. Nós precisamos entender que há uma desconstrução, esse vento contrário, tentando tirar de você aquilo que Deus te ensinou.
aquilo que é uma coisa normal. Então você vê que hoje em dia pessoas estão virando ateias, né? Que não acreditam mais em nada, em ninguém. Você vê, uma certa vez eu estava no quartel, ainda estava na aeronáutica. Aí cheguei, aí tinha uns meninos que já tinham começado a faculdade, foram alguns fazendo história. Mas o menino conversava, uma benção, na forma do curso, fizemos o curso, passamos os 3 meses, né, direto. Falava de Deus, aquele negócio todo. Saiu, entrou na faculdade. 6 meses depois eu encontrei o menino. Não cria mais em Deus. O que aconteceu? Eu estava fazendo história. Começou a aprender um monte de coisa que ele falou, não, isso aí é tudo, foi o homem que fez. Isso aí não. Foi totalmente desconstruído na cabeça, no entendimento dele, o Evangelho de Cristo, de tal forma. Também tem um outro lado que é muito ruim. Quando a pessoa vê santo e Deus em tudo que é lugar. Aí já tem outro extremo. Então, irmãos, existe uma força contrária e acontece na nossa mente. Qual seria o desejo de Jesus para as nossas vidas? Pensando em tudo isso, levando em consideração a mensagem de quinta-feira passada e isso que nós estamos aprendendo hoje, esse vento que existe contra a minha vida e a tua, para destruir o que você tem de entendimento de Cristo, do que é certo na sua mente. O que seria o desejo de Jesus? Pensando assim, será que Jesus queria e quer que nós venhamos todos os domingos para a igreja, às quintas-feiras, que nós venhamos aqui adorar a Deus tudo bonitinho, cantar louvor, e aquele negócio, tudo bonitinho, tudo legal, e eu vim aqui, oferto, e vou para casa, e estou fazendo a obra do Senhor. Será que entregar a nossa oferta, adorar o Senhor, fazer as nossas preces, os nossos pedidos ao Senhor, entregar diante dele, será que é isso que Jesus veio pedir para que você fizesse? Será que isso é o Evangelho de Cristo? Que se resume em servir a você mesmo, que se resume em pedir por você mesmo, que se resume em fazer coisas só quando você está bem. Por algumas visões e por alguns entendimentos, Diácono Eubeu, hoje eu não poderia pregar, não. Estou rouco. A água alivia a rouquidão e eu consigo falar. Muitos, por alguma coisinha, não fazem mais nada. Muitos, não, eu não vou mais fazer, eu não vou fazer isso ou aquilo, porque eu não tenho tempo. Quem é que te perguntou e que Jesus te perguntou se você tem tempo ou não para abençoar a vida do outro? Será que o outro, quando estiver morrendo, vai ser preciso você estar bem de saúde para ir lá ajudar ele? Será que quando o outro precisar de você, você precisa estar bem com a sua família? Você não pode ter discutido com ninguém, nem se desentendido com a sua esposa ou com o seu esposo, porque, não, hoje eu me desentendi, então tá, tem um morrendo ali, não, mas hoje eu não estou com saco para isso. Deixa ele morrer. Hoje eu vou para a igreja aprender, para poder ensinar a minha casa. Não, mas tem muita louça para lavar. É melhor lavar a louça, deixar a louça limpinha, deixar a minha família morrer sem instrução da palavra. Será que isso é, irmãos, o que Jesus quis para nós? Esse ano, até dezembro, eu acredito que a gente vai chegar entendendo o que é ser evangélico. O que é ser um servo do Senhor, verdadeiro, um seguidor do verdadeiro Evangelho de Cristo, que não é pensar em nós mesmos. Isso eu tenho certeza. A coisa que mais Jesus fez foi pelo outro, foi pelo próximo. Quando eu vejo lá a Ju, né, fiquei muito feliz, a Ju batendo na casa, saiu na rua dela, batendo de casa em casa. Ó, vizinha, vamos pro GV hoje. Vizinha, aqui é a Ju, vamos. Me fala, isso é bonito? Isso não é bom fazer, não. É a coisa difícil. É complicado. Mas ela fez isso por ela? Isso engrandece ela em alguma coisa? Não. Ela fez isso porque ela crê que pessoas precisam de Cristo. E assim como elas têm sido impactadas pela palavra verdadeira de Cristo, ela quis e quer que outras pessoas também sejam. Isso é um servir. Não, está chuviscando, eu não vou lá não, porque vou adoecer.
Não, ou tenho prova. Isso eu escuto direto, tenho prova. Eu tenho prova segunda-feira e eu tenho que estudar o final de semana todo. E não pode ter 1h30 de intervalo para poder ir lá e falar assim: pai, estou aqui porque eu quero abençoar a vida do outro. Eu não posso. Irmãos, é uma vergonha esse evangelho, esse tipo de crente que hoje nós estamos fazendo. E isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Infelizmente, as igrejas aí estão cheias. Eu falei semana passada, o Diácono Leu, porque anota tudo. Eu falei, o que foi mesmo que eu falei? Que ele sabe, eu não sei, eu não lembro, mas sei que ele sabe. Que as igrejas se tornaram. Eu estava ouvindo a mensagem, eu lembrei. É um amontoado de convertidos que buscam para os seus próprios interesses, sendo convenientes totalmente no que interessa a eles e mais nada. É uma garagem, né? Uma garagem de convertidos. Então, irmãos, olha só, se isso for o que Jesus desejou e deseja por você, se Ele veio dar a vida dele para nós, morreu por mim e por você, para que nós viemos hoje ser servos do Senhor Jesus, e que se resume cantar hinos domingo na igreja, ouvir a palavra, ofertar e pedir para Deus, fazer pedido de oração por aquelas coisas que nós precisamos. Não, o tempo inteiro, onde quer que você colocar a planta dos teus pés, ali você é um instrumento de Deus, para abençoar a vida de um, de outro, de quem quer que seja. E a igreja hoje, é onde é ensinada a palavra, é um dos maiores, as maiores oficinas, onde realmente formam pessoas que querem fazer a diferença na vida do próximo. E a nossa meta esse ano é que a gente entenda isso, que a gente veio para cá para servir o próximo, mesmo que a gente não esteja bem, que a gente veio para cá abençoar o próximo, mesmo que a bênção não tenha chegado na minha vida ainda. A prioridade é o outro. Diga amém. Você quer viver assim? Amém? É difícil nós largarmos o nosso ego. E eu estou terminando em 15 minutos. Então Ele quer, o que Jesus deseja, Ele quer que sejamos instrumento para a verdade, para mostrar o amor dEle em nós, em atos, em mudança de postura, em se mexer e fazer a diferença, em ação de mudança de vida, para a humanidade toda, para todos aqueles que nos leem. Como Paulo diz, nós somos uma carta, carta não sai falando, carta não canta louvorzinho, carta não faz a obra do Senhor como a gente entende como obra hoje, não. Carta, ela é lida, as pessoas olham para você e falam: que bênção, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ter uma família como essa. E aí, irmão, nós precisamos florescer, nós precisamos ter amor, nós precisamos manter essa vela acesa do amor ágape em nós, esse amor que nos faz olhar para o outro antes de olhar para nós. Tem muitos disso que fazem a obra do Senhor, mas falam assim: pai, começa a orar, pai, eu vou para a igreja sempre, mas agora eu estou sem carro, e é longe, e eu vou fazer a tua obra, eu vou ajudar aquela pessoa que não tem carro também, que não tem pai, aquela senhorazinha, eu vou ajudar ela, mas no dia que tu me der um carro, Senhor Jesus, eu vou ser dizimista, que o pastor disse que quer terminar lá a galeria, e ficou em 40 mil, e eu vou dizimar, eu nunca dizimei na vida, mas vou dizimar, meu pai, mas no dia que tu me promover, que meu salário melhorar, é sempre chantageando Deus, sabe? É sempre botando uma condição. Por isso que quando eu sempre oro pela oferta, eu falo: pai, abençoa aqueles que têm feito, com a motivação correta. O evangelho de Cristo tem que ser pensado primeiro no outro. Jesus não pensou nele, e o peso era tão grande que ele falou: pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi e morreu por mim e por você, sendo Deus na terra. Então, irmãos, o nosso desafio é oferecer a Jesus um corpo útil, um ser humano que faz a diferença para o próximo. Nós precisamos olhar para nós
E precisamos ver que Deus pode nos utilizar como instrumento dele. E que seja um instrumento saudável. Um instrumento bom. Um instrumento cuidado. Um instrumento que pensa em ser instrumento. Não um instrumento que pensa em ser apenas uma caixa d'água, onde a bênção chega e para ali. Nós precisamos entender que quando nós pensamos em nós acima de tudo, ninguém é instrumento desse jeito. Nós precisamos entender que quando nós não olhamos para a obra que Deus nos confiou e nos colocamos em uma condição de abençoar o outro, independente se você está sendo abençoado ou não, nós não vamos ser instrumentos. E aí como que Deus nos encontra? De forma alguma. Então vamos dar a Jesus um corpo saudável, uma igreja curada. Uma igreja curada que pense em abençoar o próximo. Aí eu te pergunto, pense você, o que você tem feito para abençoar a vida do próximo? O que você tem feito para fazer a diferença no reino? O teu ministério tem impactado quais vidas? Quantas pessoas têm olhado para você e falado assim: eu quero ser igual a você. Eu quero ter a fé que você tem em Deus. Eu quero servir esse Deus que você serve. Infelizmente hoje é o contrário. Ser pastor hoje, irmão, está difícil. Porque o que a gente vê, ser crente hoje é complicado. Por isso que nós precisamos entender que existem coisas erradas, que estão sendo ensinadas de forma errada, que tem uma multidão seguindo um evangelho errado. Pois se fosse certo, esses mais de 40 milhões de evangelhos que existem no nosso país, faria diferença, mas não faz. Porque pensam neles somente, neles e mais ninguém. E hoje Deus vem te falar o seguinte: essa vela não pode se apagar da sua vida, porque tem pessoas que dependem desse calor, que dependem dessa luz que sai da tua vida. E quando essa vela se apaga, tudo na sua vida vai morrendo, vai desaparecendo, vai perdendo a força. Quando você não aplica na sua vida a palavra de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, aí o final já está anunciado. Aí a nossa vida já está ali. Então eu termino fazendo uma pergunta para você. Uma vez que o amor se esfria, como você chega hoje diante de Jesus? A gente viu, no longo do tempo, do período da sua vida, você tem notado como o mundo tem se movimentado, o que tem acontecido, a iniquidade aumentando, o amor se esfriando, o amor ágape, o amor de Deus. Cada vez mais você vê pessoas sem amor, famílias que não têm mais esse amor, que estão se destruindo cada dia mais, que perdão não existe mais, que temperança não existe mais, que tranquilidade, calma, que nenhum fruto do Espírito existe mais, porque o amor acabou. Diante disso, você chega como hoje? Como que você chega? Você ama mais o seu ministério, a sua igreja, do que antes? Ou se arrefeceu esse amor? Ou a vela tem se apagado? Ou tem diminuído? Você ama mais seu cônjuge antes, desde a época de quando você namorava, para hoje? Se apagou, se diminuiu, o que aconteceu? Você ama mais a sua família, os seus filhos, hoje do que antes? Você ama mais a sua vida, como você já chegou a amar algum dia? Porque senão, eu te dou um péssimo indício de que está acontecendo na sua vida.
você está se enquadrando nesse versículo. E o pior, da pior forma, no que a iniquidade tem aumentado e o amor está se esfriando. Tem muitas pessoas dentro da igreja que vivem cada dia pior por conta disso. E não ver que quando você para de ser humano e pensar no próximo, tudo vai desandar na sua vida. E o desafio hoje para você é que você mantenha esta vela acesa. O amor ágape, o amor de Deus na sua vida precisa acender. Que você possa ter o amor e falar assim: Pai, eu faço um compromisso contigo. Eu faço um compromisso contigo de nunca mais deixar esse amor apagar em mim. E não importa o que aconteça, eu vou servir o próximo, eu vou servir o teu reino, eu vou ser atuante. Nada vai me parar mais. Jesus pergunta isso para você hoje. Você ama? Ou está sendo soprado e o sopro tem te vencido? E não é mais o mesmo há muito tempo. Se você se percebe, irmão, se esfriando, ouça o que Cristo diz: volta para a palavra, volta para a comunhão com a igreja, a comunhão com os teus familiares, a comunhão com os teus amigos. Volta para o serviço, para uma vida de verdadeiramente que se mostra em postura, não em palavras, em servir o próximo. Entenda o tamanho do mundo. Que não é somente o que você entende por você. Entenda e vá além disso. Muitas pessoas estão fechadas, como eu já falei aqui várias vezes, em um mundo que só cabe elas e seus interesses. E vivem cada dia piores, porque não pensam além daquele mundo. E vivem fechadas, porque tudo que importa são os seus interesses. Hoje Deus está te falando, quando você tem esse amor na sua vida, inevitavelmente você consegue ver além disso. Você consegue ver o seu irmão, você consegue ampliar além de você mesmo. Esse amor faz isso com nós. Esse amor precisa impactar a nossa vida, e a gente precisa ir além de nós mesmos, porque senão não vai adiantar nada. Tenha um amor que alcança o outro. Isso é se estender em Cristo. Se você quer ver uma pessoa que tem muito Deus, é quando você vê as suas ações alcançando a vida de muitos outros. Levante, pegue na mão do seu irmão. Fique de 2 em 2, irmãos. Vire de frente para o seu irmão. Pegue nas duas mãos dele. Qual corpo? Pergunte assim para o seu irmão: qual o corpo que você é hoje diante do Senhor? Qual o corpo que nós somos hoje diante do Senhor? Como que nós temos se comportado diante do vento da iniquidade que sopra contra essa vela que é o amor ágape na nossa vida? Agora, irmãos, se você quiser, fale para o seu irmão aí, quais são hoje os compromissos que você faz diante de Deus? O que Deus hoje te tocou para você fazer, que você não estava fazendo, mas que você hoje vai se comprometer diante do Senhor. E teu irmão vai orar contigo. Fale um para o outro, pense no outro, ore pelo outro. E você agora vai abençoar a vida dele com toda sorte de bênção, e abençoando e ministrando sobre a vida dele, que ele vai conseguir, ir além, que ele vai conseguir voltar novamente a ter essa chama acesa dentro dele, que é o amor de Cristo. Comece a orar, interceder pela vida dele. Senhor Jesus, meu Pai,
Abençoa, Senhor Jesus, a vida dos teus filhos. Abençoa os compromissos que estão sendo feitos diante do Senhor. Meu Pai, essa vela que é o teu amor nas nossas vidas não pode morrer, meu Pai. Senhor Jesus, não pode apagar, Senhor Jesus. Essa iniquidade é o vento que sopra, meu Pai, constantemente, meu Pai, contra as nossas vidas, meu Pai. Mas nós cremos, Senhor Jesus, que Tu, Senhor Jesus, é o Deus que mantém esta vela acesa. Tu é o Deus que mantém essa chama acesa. Tu é o Deus que não deixa apagar o amor que existe em nossas vidas, meu Pai, pelo próximo. E nós vamos voltar para a palavra, nós vamos voltar para a comunhão, nós vamos voltar para o serviço verdadeiro. Nós vamos voltar a ser o instrumento verdadeiro de Deus, pensando no próximo, não somente em nós, meu Pai. Levantamos, meu Pai, Senhor Jesus, e nós vamos estar, meu Pai, endireitando os nossos caminhos e vamos voltar a resplandecer o Teu amor, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Profetizo na tua vida, na tua casa, que o amor de Deus vai voltar para o teu lar, que o amor de Deus vai voltar para o teu casamento, que o amor de Deus vai voltar para a tua vida, amém? E mesmo que venham esses ventos, você se mantenha firme, constante no Senhor, que Ele vai te fortalecer. Mantenha-se firme nos compromissos que você fez hoje diante do Senhor, e não deixe que nada te tire desse caminho. Em nome de Jesus, amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos, sempre. Que toda a igreja diga: está terminado, em nome de Jesus. Dê um abraço e profetiza uma vida de muito amor, ágape, na vida do teu irmão, em nome de Jesus.